Graça e paz. Para os que ainda não me conhecem, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos numa série de estudos. Hoje nós estamos na terceira parte do O Cristão versus a Carne. Nós estamos numa série de estudos sobre o tema, o cristão e os três inimigos, os três inimigos do cristão. O mundo, a carne e o diabo. Nós já fizemos uma série de estudos sobre o cristão versus o mundo. Nós estamos agora na terceira parte. Hoje é 20 de 8 de 2020. 20 de 8 de 2020. Bom dia. Já é boa tarde, né? Hoje nós estamos na terceira parte e nós vimos que o cristão versus a carne. Nós estamos vendo o cristão versus a carne. Então hoje nós vamos ler Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 15. Romanos, capítulo 7, versículo de número 15. Romanos 7,15. Diz assim: porque o que eu faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos mais uma tarde para meditarmos na Tua palavra. Pedimos a Tua unção, a Tua direção e a Tua bênção. Pedimos que o Teu Espírito possa nos ungir e que possamos ser instrumento de bênção para a vida de todos os Teus filhos e filhas e para a nossa também, em nome de Cristo. Leve essa palavra através do Teu Espírito e que ela possa, Senhor, tocar os corações em nome de Jesus. Nós estamos estudando sobre o cristão, os três inimigos do cristão, e agora nós estamos no cristão versus a carne. Nós vimos que a carne é antagônica, é oposta ao Espírito Santo. Nós vimos que a carne tem sua origem na queda. Nós vimos que a carne torna impossível a obediência à lei, que é a natureza caída.
Nós vimos que a carne é a fonte de onde jorram os pecados, porque as obras da carne são, né? Porque do coração do homem procedem os furtos, maus pensamentos, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Então nós vimos que desta natureza que há dentro de nós, pecaminosa, jorra, né, os que a gente chama de atos pecaminosos. Então eu até fiz uma ilustração que essa natureza é a árvore. E os pecados que nós cometemos, como prostituição, adultério, furto, são os frutos. Essa natureza é a fábrica. O pecado que nós cometemos é o produto. Então não adianta combater o efeito, tem que combater a causa. A causa, aquilo que gera, que produz os atos pecaminosos, é a natureza pecaminosa. E esta natureza não regenerada, ela jamais vai parar de pecar. Agostinho, bispo de Hipona, um dos maiores teólogos do cristianismo, ele, em suas confissões, ele tem as confissões de Agostinho, ele diz o seguinte, que quando o rapaz, ele mais uma turma, resolveram roubar um monte de pera. Então eles sacudiram a árvore, derrubaram as peiras alheias, e depois de roubar aquelas peiras, eles ficaram felizes, mas não comeram, jogaram para os porcos. E aí em suas confissões ele diz, a maldade do meu coração era ruim, era tamanha. Eu não fiz aquilo por fome, eu não fiz aquilo por necessidade, eu fiz aquilo por pura maldade e rebelião. E ele disse, o fato é que eu nem sequer comi, nem eu, nem meus colegas, mas jogamos para os porcos. Então essa natureza pecaminosa que faz com que a gente faça esse tipo de coisa. Então o que foi que fez Agostinho e seus colegas desejarem roubar pera? A natureza pecaminosa. E o que foi que fez com que Agostinho e seus colegas nem comessem a pera, mas jogassem depois para os porcos, simplesmente pelo gosto de prazer de fazer o que é mal, a natureza pecaminosa. Então é preciso que a gente faça distinção entre atos pecaminosos e natureza pecaminosa. O desejo de Agostinho e seus colegas de roubarem, isso provinha da natureza. O ato de roubar, de balançar a peira, a planta da peira, e derrubar e levar consigo, causar dano ao dono da plantação de peira, era um ato proveniente desta natureza humana caída. O fato dele não querer comer, não desejar, não fazer aquilo por fome, mostra a sua natureza caída. E o fato dele jogar para os porcos é o ato proveniente dessa natureza caída. Então a natureza caída é a causa. Os atos pecaminosos, o efeito. Então o que sai da carne? Prostituição, impureza, lascívia. O que sai do coração mal, que Jesus diz? Furtos, assassinatos, certo? Mentira, falso testemunho. Então estas coisas são o que nós chamamos na teologia de atos pecaminosos, que são oriundos, provenientes desta natureza pecaminosa. Então não adianta só combater os atos pecaminosos. É por isso que cadeia não resolve, escola não resolve, só. Certo? É um paliativo, mas não resolve. Por isso que Jesus vai na causa. O homem precisa nascer de novo. O homem precisa ser regenerado. Porque enquanto esse homem não é regenerado, a carne lhe impõe derrotas. Esse é o nosso tema para começar de hoje. A carne impõe derrota ao homem não regenerado. Olha o que Paulo diz. Há uma grande discussão teológica entre os eruditos sobre se Paulo está falando dele enquanto cristão, se Paulo está falando dele antes de se tornar um cristão,
ou se Paulo está falando de todos os homens não cristãos, ou ainda se Paulo está falando de todos os cristãos. Então existem 4 interpretações. Nós não vamos entrar nessa questão, mas a carne impõe derrota ao homem não regenerado. Paulo diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Então você vai ver que Paulo, ele está citando e ele vai citar 2 eus. Um eu que tem prazer na lei de Deus e um eu que desaprova a sua conduta e um eu que é a sua natureza pecaminosa. Qual é o eu que desaprova a sua conduta, a sua razão? Ele agora tem 2 naturezas e a sua razão desaprova a sua conduta. Ele diz assim: porque o que eu faço, não aprovo. Então, quem não aprova os atos de Paulo? Sua razão. Aí ele diz assim: pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Então, o ser humano dominado pela carne quer uma coisa, mas acaba fazendo outra. Por quê? Porque quem está no trono, quem está no comando, é a natureza pecaminosa. E para que a gente possa entender, quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, principalmente a carta aos Romanos, ele vai nos falar de lei. E lei vai ter uma gama de significados. Uma variedade de significados. Ela pode significar, vem da palavra nomos, pode significar a lei de Moisés, pode significar todo o Velho Testamento, pode significar o princípio dominante. E aqui vai ser o princípio dominante. Aquele poder que domina, aquele poder que governa, aquele poder que está no trono. Então Paulo diz assim, que agora a carne, o ser humano dominado pela carne, ele vai sofrer sempre, ele vai tentar, mas não vai conseguir. Então ele leva uma surra, ele apanha dessa natureza pecaminosa. Aí Paulo diz, porque o que faço, não aprovo. Então, na razão ele não aprova, mas ele continua fazendo. E depois o que quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Certo? Então significa que nós temos livre-arbítrio para escolher entre o certo e o errado, para aprovar entre o que é certo e o que é errado. Nós não temos poder para fazer o que é certo. Por isso que a minha definição de livre-arbítrio é a capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim. Certo? Então esta capacidade nós temos. Mas e o poder de concretizar a nossa escolha? Essa nós não temos. Então Paulo tinha poder de discernir entre o que era certo e o que era errado, mas não tinha poder, ou ele ou qualquer outro que ele esteja citando, de fazer o bem. Aí ele diz, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso. Não é minha razão. Não é minha vontade fazer isso. Mas o pecado que habita em mim. Isso quem faz é a minha natureza caída. A minha razão não aprova. Não dá o aval. Já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então, dentro de Paulo agora tem 2 naturezas. A natureza humana e a natureza humana enfermada. Tem agora a razão que ele quer uma coisa, mas tem a natureza, o princípio dominante agora, o princípio que governa é a carne. Ele diz, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim,
isto é, na minha carne. Ele está dizendo que o corpo dele agora está governado pela natureza não regenerada, pela natureza pecaminosa, pela natureza caída. Porque em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Então, com a queda, o nosso livre-arbítrio ficou danificado. O ser humano tem o poder de querer, tem o poder de diagnosticar entre o certo e o errado. E até de querer fazer o bem, mas não tem poder para transformar esse bem em prática. Só pelo Espírito Santo, depois da regeneração. Aí diz assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então existe alguém que é mais poderoso do que Paulo dentro dele. Porque a razão dele, a consciência dele quer uma coisa, mas existe alguém que governa e que acaba fazendo o que bem quer, que é a sua natureza pecaminosa. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, este princípio, certo? Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então Paulo disse, olha, eu desejo fazer o bem, mas quando eu desejo, tem esta lei, tem este princípio que governa e não me permite e não me deixa fazer o bem. Aí ele diz assim, porque segundo o homem interior, segundo o meu homem interior, segundo a minha razão, segundo a minha consciência, tenho prazer na lei de Deus. Mas, conjunção adversativa, contrário, vejo nos meus membros outra lei, outro princípio dominante, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, do princípio que governa o pecado. Se a pessoa não souber distinguir essa questão de lei, vai pensar que é a lei de Deus, vai pensar que é a lei romana, né? Mas lei aqui tem um sentido de princípio que domina. Então o que Paulo diz? Olha, rapaz, pessoal, eu como homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas quando eu olho para mim, os meus membros, eles, vejo nos meus membros outra lei, outro princípio que governa, que não é o meu desejo, e que batalha contra a lei do meu entendimento. Então ele diz, é como se os braços, os olhos, a boca, não obedecessem. Certo? É assim que vive um homem não regenerado. Ele pensa e ele quer uma coisa, mas o braço acaba fazendo outra. Então, os seus membros agora não estão mais debaixo da sua autoridade, mas debaixo da autoridade da natureza pecaminosa. Aí diz, mas vejo nos meus membros outra lei, outro princípio, que batalha contra a lei do meu entendimento. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Esta natureza interna se exterioriza, se manifesta, se evidencia como? Nos membros. Esta lei faz a pessoa ter vontade de dar um soco no outro. Mas quem vai dar o soco não é esta natureza, é o braço. Esta natureza tem vontade de cobiçar as coisas do outro, mas quem vai cobiçar não é a natureza, são os olhos. A natureza cobiça através dos olhos. Certo? Então, a natureza pecaminosa agora escraviza o nosso corpo e usa o nosso corpo. E a pessoa fica com duas coisas na mente. A primeira é que ele começa a entender e ele vê que ele não está mais no comando. Ele tem desejo, mas não consegue realizar. E aí o que acontece? Paulo começa a perceber isso.
E ele diz, olha, quando eu quero fazer o bem, eu vejo nos meus membros que eles não me obedecem. E que eles têm vontade de fazer o que é errado. Ele dizia, há uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Ou seja, meu entendimento que é uma coisa. Aí a pessoa diz assim, rapaz, olha, eu vou andar agora bem certinho, bem direitinho. Mas aí quando pensa que não, já está andando todo errado. Aí ele diz assim, quando ele descobre isso, que ele só levou peia, que cada luta que ele foi no MMA da vida contra a natureza carnal, ele sempre foi nocauteado no primeiro round. Aí ele diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pastor Auxiliador, Deus te abençoe e te guarde. Então, no capítulo 6, 7 e 8 de Romanos, Paulo vai falar disso. No capítulo 6, Paulo diz assim, irmãos, outrora nós apresentávamos os nossos membros como instrumentos do pecado. Agora, apresentem esses membros como instrumento de justiça. Aí, no capítulo 6, ele diz isso. No capítulo 7, o apóstolo Paulo lembra o seguinte, rapaz, eu estou pedindo para que o povo e eu apresentemos a Deus os nossos membros para a justiça e não mais para o pecado. Mas ele lembra que há um princípio dominante na vida do ser humano. E aí ele diz, olha, eu quero fazer uma coisa, mas não consigo realizar. Então ele diz, no capítulo 6, apresentem os membros, usem os membros de vocês para a glória de Deus. Mas ele lembra, rapaz, os meus membros batalham contra a lei do meu entendimento. Eu quero uma coisa, Paulo. Podia levantar-se alguém e dizer, irmão Paulo, você tem razão. Tenho a vontade de apresentar os meus membros como instrumento de justiça. Só que eles não me obedecem. Eu tenho uma televisão aqui em casa que eu acho que ela tem vida própria, porque ela desliga, ela liga de novo sozinha. Né? Então, você vai ver que tem celular que parece que tem vida própria. Você dá um governo e ele faz outra coisa. Então Paulo diz o seguinte, olha irmãos, é verdade. Há esse princípio governante que é a carne que está no trono. E aí ele diz, se fôssemos só nós, o homem sem Deus só leva peia. É bordoada por cima de bordoada na carne, ele não vence uma. Ele diz, primeiro round, faço o que eu não quero. Eu quero fazer uma coisa, a carne vem, pá! Primeira vitória dela. Aí ele diz, já não faço eu. Mas o pecado que habita dentro de minha natureza pecaminosa. Então ele já não tenho mais poder para fazer nada. Eu quero, mas o meu querer não vale mais nada. Quem manda é ela, a natureza pecaminosa. E aí ele diz, olha, eu lá no meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas os meus membros, o problema é dizer para eles que tem que me obedecer. Porque eles não me obedecem, pelo contrário, eles batalham. Eles se opõem ao meu entendimento. É por isso que todo cristão vive essa luta de saber o que é certo e ter dificuldade de praticar o que é certo. Aí Paulo chega e dá o grito de derrota. Acabou a luta. Ele diz assim, miserável homem que eu sou. Ou seja, eu e você sozinhos jamais ganharíamos da carne. O ser humano jamais vencerá uma batalha contra a carne. Sozinho, sem Deus. Sem Deus é isso aqui. É o grito do desespero. É o grito da derrota. É o que Paulo expõe, ó, tá aqui, eu apanhei a vida toda. Aí no capítulo 6 diz, apresente os vossos membros, no capítulo 7 ele descobre, ele fala pro povo, ó pessoal, mas eu sei que é difícil,
Aí no capítulo 8 ele fala que o Espírito Santo é o único capaz de dar vitória ao cristão sobre essa natureza caída. Aí agora, quando o Espírito Santo faz morada dentro do nosso coração, aí Paulo diz, graças dou a Deus por Jesus Cristo. Então tem um grito de derrota e um brado de saber que tem solução para isso. Então, Paulo agora, olha o que o John Stott diz. Ele tem plena consciência do seu eu dividido. O eu carne e o eu entendimento, razão. Existe um eu que quer fazer o bem e detesta o mal. E existe um eu que é pervertido e que faz o que ele odeia e não faz o que ele gostaria. O conflito está entre o desejo e a realização. O desejo existe, mas não a capacidade de fazer. John Stott, A Mensagem de Romanos, da editora Abu. Então todos nós temos o desejo. O que nós não temos é o poder de levar avante. Agora o que acontece? Quando nós somos regenerados, aí vem o Espírito Santo. E aí dá-nos vitória contra a carne. Aí Paulo faz um contraste. Agora. Então se deu para entender, solta aqui o coração, a mãozinha, clica no coração, na mãozinha, se deu para você entender. Então, o que acontece? Se Deus não agisse, se o Espírito Santo não agisse, eu e você nunca faríamos a vontade de Deus. Eu e você jamais venceríamos a carne. Viveríamos sempre gritando como Paulo, miserável homem que eu sou. Estaríamos sempre lutando com ela, mas apanhando. Desejando uma coisa e fazendo, muito obrigado. Desejando uma coisa e fazendo outra. Então a carne sempre venceria. O ser humano é incapaz, por si só, de vencer esta natureza caída. Então se Deus nos deixasse sozinhos nessa batalha, era só caindo. Pá! Levantava para cair de novo. Então, Paulo agora vai mostrar um contraste entre os que são segundo a carne e os que são segundo o Espírito. Capítulo 8, Paulo vai mostrar isso. Então, capítulo 6 de Romanos, ele diz, olha, dentro de vocês tem uma natureza pecaminosa que antes fazia vocês usar os membros, governar os membros de vocês. Agora apresente os membros para a salvação, para a bênção, para a coisa boa. Capítulo 7 ele diz, olha, eu sei que havia antes da nossa regeneração uma derrota contínua. Uma derrota vergonhosa, que nós perdíamos para a carne, nós apanhávamos da carne. A carne sempre vencia a batalha. Entre o nosso querer e o querer dela, era o dela que prevalecia. Mas agora, em Cristo, aí as coisas vão mudar. Certo? Então, em Romanos 8, ele apresenta o único meio em que um ser humano pode vencer essa natureza carnal, pela intervenção do Espírito Santo. Então, ele vai fazer um contraste agora entre os que são segundo a carne, ou seja, governados pela carne, natureza caída, não confunda com o corpo. O nosso corpo em si é neutro. Ele obedece a quem está no trono. Se quem está no trono é o Espírito Santo, então o nosso corpo vai realizar as obras de Deus. Se quem está em si no trono é a carne, então o nosso corpo vai realizar as obras perversas dessa natureza. Então, pelo que o corpo faz, pelo que os membros fazem do corpo, a gente percebe quem está no trono. Por exemplo, se nós estamos nos prostituindo, se nós estamos roubando, se nós estamos dando nossos olhos para a maldade, então isso significa que a carne
está no trono, que a natureza caída governa. Se nós estamos agora rejeitando o mal, se nós estamos numa vida de honestidade, de santidade, isso significa que o Espírito Santo está no trono. Então agora vamos ver o contraste entre os que são segundo a carne e os que são segundo o Espírito. Romanos 8, a partir do 5 a 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Então Paulo diz, olha, quem está dominado pela carne, inclina-se para as coisas da carne. Por isso todos os que são meus alunos já sabem que eu digo sempre que essa questão do livre-arbítrio depende, que é uma guerra tremenda, se o homem tem, se o homem não tem. Então os arminianos dizem que o homem tem livre-arbítrio. Os calvinistas radicais, hipercalvinistas, dizem que o homem não tem livre-arbítrio. E eu digo sempre que o livre-arbítrio é definido pela natureza. Ou seja, Jesus tinha uma natureza santa. Então, ele pode fazer todos os atos de justiça que desejar. Eu e você tínhamos uma natureza pecaminosa no governo. Então nós desejávamos, mas nós não conseguíamos fazer. Então o nosso livre-arbítrio estava danificado pela queda. Então, como Paulo expressa, nós desejávamos, nós até queríamos, mas na hora de colocar em prática, não dá. Na regeneração, o nosso livre-arbítrio começa a ser salvo. Veja que a salvação, geralmente a gente pensa que salvação é só da alma, é uma coisa meio assim espírita. Muita gente ainda não entendeu a Bíblia, não entendeu a mensagem do Novo Testamento e nem quer entender. Mas quando você é convertido, o Espírito Santo começa agora a mudar seu livre-arbítrio. O Espírito Santo começa a dizer, olha, você tem que ser honesto. Aí a natureza carnal diz, não, para que você vai devolver esse dinheiro? Foi bênção de Deus. Tem gente que chega na igreja e diz assim, rapaz, fulano pobre, a pessoa perdeu R$200 que caiu na carteira dele. Aí a carne diz assim, olha, você está precisando. Você está precisando, então não avisa, deixa ele ir embora, pisa em cima. Deixa ele ir embora. E se a pessoa é dominada pela carne, ela pisa em cima e deixa aquela pessoa ir embora. E aí de noite a pessoa chega no culto e diz, irmão, você nem sabe, eu estava precisando de R$200 e Deus me deu. Deus mandou milagrosamente, mas eu achei. Não foi Deus, meu amigo. Foi o diabo através da carne. Você podia ter avisado a pessoa. Então, um cristão que ainda está dominado pela carne, ele faz esse tipo de coisa. E dia e noite ele ainda tem a cara deslavada de dar um testemunho na igreja de que Deus fez a providência na vida dele. Mas um cristão regenerado, ele vai ter luta. Ele olha assim, pisou, aí ele fica, Jesus, eu estou precisando desses 200, mas o 200 é do outro, talvez seja para pagar uma conta. Então o que vai prevalecer é que ele vai dizer, ei fulano, com a dor no coração, mas a honestidade vai prevalecer, ele vai dizer, ei moço, caiu 200, rapaz, era para pagar o remédio da minha mãe que está para morrer. Aí a pessoa fica feliz assim, agora eu consegui fazer as coisas de Deus. Agora o Espírito Santo doeu, mas eu consegui fazer as coisas do Espírito Santo. Então Paulo diz, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Então faz parte da natureza.
Leão vai se inclinar para a carne. Se nós fôssemos um monte de capim, nós poderíamos passar na selva e o leão, não tinha perigo do leão comer. O cavalo ou a girafa vai se inclinar para as plantas. Assim, o homem dominado pela carne, ele não vai querer saber de culto, de ler Bíblia, de live evangélica, de louvor evangélico. Ele não vai querer saber, ele não se interessa por estas coisas. Ele quer saber de farra, de prostituição, de balada, de bebida, de droga, porque são estas coisas. Os que são segundo a carne inclinam-se para estas coisas. Então por isso que é tão difícil você chegar e dizer, meu amigo, vamos para o culto. Vai nada. Se Deus não levar, se ele foi, é porque o Espírito Santo arrastou. Certo? Aí diz assim, mas, ao contrário, conjunção adversativa, mas os que são segundo o Espírito, para as cores do Espírito. Então como é que você detecta um crente se ele é espiritual ou não? Não é pelos gritos que ele dá. Não é pelo luia que ele dá. Nada. É para onde ele se inclina. Se ele só se inclina para a ira, não tem nada de espírito. Ele pode até gritar, sapatear, rodar, cair, falar língua estranha, cair no espírito. Mas se ele está cheio de ira, se ele é desonesto, se ele pisa em cima do dinheiro e diz assim, eita, papai do céu mandou, e de noite ele ainda vai dar testemunho, quando ele podia ter avisado a pessoa, ele é desonesto, então ele está na carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, ele tem prazer em orar, prazer em ler a Bíblia, prazer em estudar, prazer em ouvir a palavra de Deus, desejo de crescer, de deixar de ser menino, de amadurecer na fé. Aí Paulo diz assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, se você se inclinar para a carne, você vai morrendo, até pá. E ele diz, a inclinação do Espírito traz vida, força espiritual. Porque quando você está morto, você não tem coragem para fazer nada. É uma preguiça, é um desânimo. Você diz, eu tenho que ler a Bíblia, rapaz, cadê coragem? Mas ele diz, a inclinação do Espírito é vida. A pessoa começa a ter força para fazer as coisas. Então aquilo que você não conseguia, você começa a fazer. E aí ele diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Certo? Então a carne se opõe a esta lei, ela diz, eu não quero cumprir. Não quero, não vou cumprir. Não faz parte da minha natureza. Nós já vimos, a lei é espiritual. A carne não gosta do que é espiritual. A carne gosta do que é carnal. E, pelo amor de Deus, não confunda carne com corpo. Não confunda carne com corpo. Jamais, em hipótese alguma, confunda carne com corpo. São duas coisas distintas. A carne é o governo, é o princípio que está dentro de nós e que, uma vez no controle, governa os nossos membros, governa todo o nosso corpo, faz nosso corpo agir, mas esse corpo em si mesmo é neutro. Ele obedece a quem está no comando. É como um carro. O corpo da gente é como um carro. Depende de quem está no volante. Se quem está no volante é alguém que sabe dirigir, então o carro vai bem direitinho. Se quem está no volante é aquele que não sabe dirigir, ele vai direto para o poste. Então, o carro não tem culpa de ter batido no poste. Quem tem culpa de bater o carro no poste é a pessoa que está no comando. Então, se o Espírito Santo está no comando do carro do nosso corpo, ele vai bem direitinho.
Se é a carne, meu amigo, ela vai se arrebentar nos postes da vida. Então diz assim, portanto, conclusão, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Qual é a conclusão que Paulo faz nesse contraste? Ele diz, quem está na carne jamais vai vencer. Jamais terá vitória. E jamais poderá fazer a vontade de Deus e assim agradá-lo. Então esta é a conclusão. É que sem Deus, meu amigo, nós estamos acabados. Sem Deus, nós estamos perdidos. Aí agora nós vamos começar a falar do triunfo do cristão sobre a carne. Certo? Hoje nós vamos começar, e amanhã vamos concluir, o triunfo do cristão sobre a carne. Então, como é que o cristão lida com essa natureza? Certo? Como é que o cristão lida com esta natureza? Em Gálatas 5:24, Paulo diz assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, existe na teologia um termo chamado de união mística. É como se você dissesse união espiritual. Na hora que a gente crê no sacrifício de Jesus. Então Paulo vai dizer em Romanos que nós fomos sepultados com ele no batismo e ressuscitados com ele também por ocasião do batismo. Então na hora que a gente afunda, a gente está sendo sepultado e na hora que a gente ressurge, está sendo ressuscitado. Então o cristão, pela fé, se une a Cristo em sua morte e ressurreição. E assim como Cristo foi crucificado, o cristão também está crucificado. Seu velho homem, sua natureza é crucificada na hora dessa união, na hora da regeneração. Então, na hora que nós nos unimos a Cristo pela fé, que somos regenerados, na hora que nós depositamos nele a nossa fé, aí agora o que acontece? O nosso velho homem, essa natureza, ela é crucificada com Cristo. E ele diz assim, e os que são de Cristo crucificaram. Passado. Crucificaram lá. Então nós precisamos compreender o seguinte, que todo cristão que realmente nasceu de novo, sua natureza pecaminosa está crucificada. Não está morta. Ela está crucificada. E aí o John Stott ele diz o seguinte, que a crucificação era uma morte lenta. Se você ler o comentário dele aos Gálatas, onde ele comenta esse texto, ele diz que era uma morte lenta. Ele diz que no cristão, ela leva a vida toda para se acabar. Leva a vida toda para se acabar. Então, o condenado, ele era crucificado, mas era uma morte tão perversa que era uma morte lenta. A pessoa ia morrendo aos poucos. Os romanos não chegavam e cortavam a cabeça da pessoa de uma vez. Quando eles queriam dar o exemplo, eles crucificavam. Jesus ficou de 9 da manhã às 3 da tarde, sofrendo na cruz do Calvário. E muita gente ficava até mais tempo. Dependia da resistência do corpo.
Então era uma morte lenta. Então a morte da nossa carne também não morre de uma vez, não. Você aceita Jesus, passa pela regeneração, nasce de novo, tem vontade de fazer o bem, aí quer se consagrar e começa no conflito. Começa a ver uma batalha entre o seu querer. Aí você diz, eu vou orar. Aí o corpo começa a se recusar. Aí você diz, eu vou ler. A mente começa a cansar. Você diz, eu vou para a igreja. As pernas começam a pesar. Começa agora uma batalha. Só que nessa batalha agora a gente não faz só apanhar. Antes do Espírito Santo a gente só peia. Levantava contra a carne, peia. Agora não. A gente vai orar, aquela oração já meio... meia sola, meia boca. Mas a gente ora. Senhor, estou sabendo que a oração não está muito boa, mas eu estou orando, Senhor. Aí o Espírito Santo vem, ainda nos ajuda, e a gente se alegra, fala língua estranha, para a oração não ficar tão monótona. Mas todo dia a gente... Aí quando a gente vai orar, aí acontece comigo. Eu vou orar aí. Eu digo, rapaz, sabe uma coisa? Hoje eu vou orar deitado. Tem muita gente que deve estar se identificando, dizendo assim, eu me identifico. Aí eu vou lá para a cama, aí boto o lençol e começo, Senhor, meu Deus e meu Pai, sabes que eu estou cansado, Aí pronto. Aí de manhã eu me acordo e vou orar. Aí eu digo, será que eu oro daqui mesmo ou eu me ajoelho para orar? Então, para o joelho dobrar, meu amigo, é dose, é duro. É duro. Certo? Principalmente quando a gente está só. Porque quando a gente chega na igreja, ele dobra bem ligeirinho. Porque a gente está preocupado em que os outros vejam. Quando é coisa da carne, aí você vai ver, pastor, rapaz, não é mesmo, é que a nossa, carne velha, pastor, até na igreja, até na oração, até em coisa boa, esta carne está metida. Quando a gente chega na igreja, meu irmão, é a maior facilidade para orar. A gente chega na igreja, o joelho já vai dobrando, é igual o Romário quando estava na área, Quando o zagueiro vinha, ele já estava dobrando o joelho para cair, e o juiz, pênalti. Quando a gente está em casa, para dobrar o joelho é um negócio sério, para orar, mas quando a gente chega na igreja que tem um monte de gente vendo, a carne se ajoelha. E fica aí bastante tempo. E ora que é para o povo ver que você é bem espiritual. E fala em línguas. Aí a gente começa, a gente se ajoelha e a gente fica olhando assim, com um lado do olho para ver se tem alguém olhando. Aí você pode olhar, todo mundo da igreja é um homem de oração, uma mulher de oração. Mas só acaba sendo crente muito peba mesmo para não orar na igreja. E é por isso que o pessoal gosta tanto de oração na igreja. Porque tem plateia. Com plateia a carne se anima. Glória a mim, louvado seja eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. Veja que muitas vezes você vai orar, quer ver a carne se irritar? É a pessoa ir orar e não ter plateia. Aí a pessoa diz, não gostei, não brinco mais. Não gostei, eu fui lá pro templo, não foi ninguém, eu também não orei. Porque ele não foi orar a Deus, ele foi orar para a plateia. Como a plateia não foi, veja como essa carne é miserável. Ou carne vem feliz. A pessoa diz assim, os obreiros vão para a igreja e ficam tudo lá. Senhor, me dá uma oportunidade. Será que eu vou ser contemplado hoje para receber uma oportunidade? Será que o pastor vai me dar uma oportunidade hoje para que eu pregue? Eu já estou aqui, muitos já estão até com o dedinho dentro da Bíblia, marcando o lugar, outros já botaram até um folhetinho. Então, tudo ali. Aí, como tem plateia lá, para dar glória a Deus, aleluia! Aí ele está doido para pregar. Mas a mesma pessoa sai dali. E aí, o desejo de pregar foi embora.
Porque agora só tem não crente. Se ele pregar, não vai ter glória a Deus, aleluia! Não vai ter assim, ô homem de fogo, ô pessoa maravilhosa. Aí a gente tá tudo lá, dominado pela carne, querendo os glórias, os aleluia. É tanto que se a pessoa não der, a gente fica, tem fogo aí? Aqui não tem não, meu irmão. Deixei de fumar, sou crente. Porque a nossa carne está assim, mais aplauso, mais glória. Mas se não tiver, aí a gente diz, nada. É tanto que o verdadeiro pregador, aquele que tem chamada de Deus, ele começa pregando para o espelho. Ele começa, ele imagina, ele está sozinho. Pessoa que tem chamada, ele começa pregando sozinho, no espelho. Ele se imagina assim, numa multidão. E ele começa a pregar sozinho no espelho. E lá ele fala língua, e lá ele grita. E lá ele faz as primeiras pregações. E o espelho tem o coração duro, rapaz. Ele prega e o espelho não se converte. Mas quando a gente está disposto a pregar só para a plateia que já é convertida e que vai dar glória a Deus e aleluia, aí está todo doido para ter uma oportunidade. Mas aí chega para esse mesmo que está doido para ter uma oportunidade, que está ali, já separou o texto, tá orando em espírito, chega para ele e diz, meu irmão, é o seguinte, domingo, depois da escola bíblica, o irmão está escalado, nós vamos fazer um culto campal, e o irmão está escalado para pregar lá, e antes do culto campal, nós vamos fazer um evangelismo, casa em casa, em todo aquele quarteirão, de 10 ao meio-dia, a gente vai fazer um evangelismo em meio-dia em ponto, o Senhor vai trazer a mensagem. A pessoa diz, como é? De casa em casa, depois da escola dominical, isso. Já perto do almoço, isso. Aí a pessoa começa assim, a carne começa a estribuchar, assim, posso não, a mulher não deixa não. Aí você já vai ver que a pessoa já não tem mais o mesmo interesse de ficar assim. Você nunca vai ver ninguém assim orando, Senhor, ou depois da escola bíblica, eu quero fazer parte daquele evangelismo pessoal, Senhor. Oh Deus, dá-me essa oportunidade. Você vai ver como é difícil. Você encontrar, esse está segundo o Espírito. Mas para pregar na igreja, moleza, meu irmão. Chega ali no púlpito, saúde os irmãos com a paz do Senhor. E hoje não é um crente com a boa noite de salvação. Não sei de onde é que tiraram isso. Aí para pregar na frente de todo mundo ali, no púlpito, já todo mundo reunido. Aí a carne vai que você ainda vai ser aplaudido, ainda vai ter glória. Mas a mesma carne diz assim, lá no evangelismo pessoal, não. E meio-dia, na hora que eu tenho que almoçar, você vai estar pregando? Não. E meio-dia, ninguém lá para ver, só com a caixinha, meu irmão, só vai quem é crente. É por isso que o cristão, com 6 meses, ele tá na fé, no início da fé, você manda ele fazer isso aí, você diz assim, ele vai com a maior alegria do mundo, ele está sonhando em fazer. O crente velho, que ele já levou muito de bordoado na vida, já foi à frente da igreja para receber oração, para mudar, que já gastou 1000 sapatos de tanto ir na frente. Esse não está mais orando, não está mais interessado, tá jogando pelo empate. Ele está pedindo a Deus que Jesus venha logo. Certo? Porque se ele conseguir se manter firme na fé, já está muito bom. Esse negócio de evangelizar meio-dia, de sair de casa em casa distribuindo folheto. Então você vai ver que a carne se manifesta. Por isso Jesus tem tanto cuidado nas expressões religiosas. Jesus, quando vocês jejuarem, pinte o cabelo,
ajeita o rosto, lava os olhos, arruma a roupa, para que ninguém perceba que você está jejuando. Porque os fariseus queriam que todo mundo, eles assanhavam o cabelo, amassavam as roupas, ficavam com cara de choro para que todo mundo dissesse: povo espiritual, então tenha cuidado. Que geralmente a gente pensa que a dona carne só ataca a gente assim: vai se prostituir, vai roubar, vai mentir, vai adulterar. Não. Muitas vezes ela ataca a gente dentro da vida espiritual. Ela diz: vai pregar para receber aplauso, se ajoelha para orar para que todos vejam e demonstra aí, finge que tu és espiritual, para que todas as pessoas olhem e pensem que você faz a mesma coisa em casa, que você quando chega em casa o joelhinho já vai dobrando. Jejum. Mas jejum para todo mundo ver. Não vai jejuar em secreto. Jejum e não jejum. Aí a pessoa deixa para jejuar quando? No dia que está trabalhando. Veja como a carne é ruim. A pessoa tem o domingo, tem o sábado à tarde. Aí ela podia começar. Porque tem gente que acha que só pode jejuar de manhã. Jejum é parar de comer, meu. Você pode comer até meio-dia. Aí, se for, a nossa carne vai dizer assim: rapaz, você vai jejuar de meio-dia em diante? Então, encha a barriga, como nós dizemos aqui, encha o bucho, coma à vontade, para poder passar a tarde toda sem sentir nenhum problema. Tem muita gente que vai jejuar no dia seguinte e no dia anterior come feito um bicho, comete o pecado da gula, da glutonaria. Então tenha cuidado, meu amigo, porque a gente pensa que a carne só está do lado de fora, ela está dentro, meu amigo, e ela vai se expressar dentro da igreja, dentro da comunidade. É por isso que as pessoas dão cesta básica e filmam para botar no Facebook. Para dizer: como eu sou bom. Olha essa igreja aqui como é boa. Tocando trombeta. Certo? Então o que acontece? Quando a pessoa é espiritual, ele tem desejo de pregar. Mas ele quer pregar, o Espírito Santo começa a tocar nele e dizer: olha, estes crentes aqui já estão careca de ouvir. Paulo disse: eu desejo pregar onde outros ainda não pregaram, para não edificar sobre fundamento alheio. O desejo de Paulo era ir para o sertão, era ir para os pagãos, não era pregar na igreja. Paulo não tinha esse sonho de estar pregando ali na igreja. O desejo de Paulo era doutrinar os novos convertidos a chegar e dizer: aqui, meu, eu vou doutrinar o Senhor, eu vou ensinar a vocês a palavra de Deus, vamos ter estudo bíblico. O desejo de Paulo era ensinar jovens pastores, era ser um homem relevante. O que acontece? Paulo, ele orava, e Jesus orava, e orava só. Jesus, muitas vezes, subia ao monte, para quê? Para orar a só. Com o Pai, ele não queria plateia. Nós, quando a gente vai para o monte, leva um monte com a gente. Quando a gente vai para o monte, leva um monte de gente conosco. É diferente. Só teve uma vez que Jesus levou a turma, quando a transfiguração. Mas na maioria, quase todo dia Jesus subiu o monte, mas subia só. Chame alguém aí para ir para o Monte da Sabiaguaba sozinho. Ele já vai logo com medo. Ele vai dizer: não, como é que é? Não, irmão, só tem graça se tiver gente vendo.
Então você vai perceber que nós temos um monte de crente carnal que só ora se tiver gente vendo, que só prega se tiver gente ali. Ele não tem coragem de pregar só para o espelho. Ele não tem que começar. Eu vi um pregador dizendo que pregava, estava melancia em cima de um cabo de vassoura e pregava. Então, quando você tem desejo de pregar, você tem desejo de fazer obra missionária, tem desejo de ir para o interior, você tem desejo de alcançar pessoas que estão perdidas. Você já está cansado de pregar para crente. Chega um momento que você diz assim, meu Jesus, está tudo já saturado, está tudo cheio de palavras, conhece, só não fazer. Então Paulo diz que os que são de Jesus crucificaram a carne. Então a morte da carne é uma morte lenta. Então não imagine que a carne, ela vai... Você se converteu e a carne morreu. Não. Você devagarinho, devagar, é igual o Rubinho Barrichello, é devagar, devagarinho. Então, o que acontece? A carne você vai se aproximando de Cristo, o Espírito Santo vai assumindo o controle e a carne vai cada dia perdendo mais o controle, mas ela ainda não está morta. Por isso, não confie em você. Dependa totalmente do Espírito Santo. Porque se a gente confiar em nós, é aí que a gente cai. A morte, diz o John Stott, é dolorosa. Era a morte da cruz, meu amigo. Não tinha anestesia, eram os pregos entrando, a lança entrando, o espinho entrando na cabeça, sem anestesia. Certo? E ficando lá. Então era uma morte dolorosa. Então não é fácil também você crucificar a carne. Porque a carne gosta de coisa que nosso eu gostava. Se a pessoa disser, eu não gostava de farra, meu amigo, não gostava de sexo imoral, assim, depravado, meu amigo, seja sincero. A carne gosta das coisas do mundo, a carne gosta, certo? Então, para você crucificar a carne, dói. A pessoa deixar as farras, dói. A pessoa passa um cara e diz, Jesus, era dia de hoje que eu estava. Crucificar a carne, a pessoa diz assim, para, Jesus. Aí vem a fulana. Oh, meu Jesus, todo final de semana eu saio com é tão bonito, Jesus. Mas agora fulana fica para lá. Mas o coração lá gemendo, a alma chorando. Fulana, vai-te embora, malvada. Sai de perto de mim. Não diga que não era. Seja verdadeiro. Porque Martinho Lutero dizia, o crente não é feito de pau ou de pedra, ele tem sentimentos, ele tem desejos. Só que agora, como o Espírito Santo está no controle, a gente diz assim, fulano, vai embora. A gente diz assim, não vou dizer que eu não te desejo. Não vou dizer que agora eu não sinto mais nada. Não, pelo contrário, por isso eu estou pedindo, vá-se embora. Ou então eu mesmo vou embora, porque eu não confio mais em mim. Então eu dependo do Espírito Santo para dizer assim, não. É como aquele seu ex, que se você não se cuidar, ele vem e começa a falar no seu ouvido e a carne começa, vai, deixa, só hoje. Aí a pessoa, quando está pelo Espírito Santo, diz assim, Jesus, tu sabes que eu estou com vontade de deixar, tu sabes que tem um lado de mim aqui com a vontade de dizer assim, fique, não vá não, ou então eu vou ficar mais, e você diz assim, não, eu já sei que a inclinação da carne é morte, eu fico hoje, amanhã eu estou desviado. Aí você diz, mas dói. Então John Stott diz que é dolorosa. Por isso que é tão difícil ser crente. Porque dói. A pessoa diz assim, como é? Eu vou ser crente? Não posso mais... Não, sexo só depois do casamento. Só depois do casamento. A pessoa dizia antes, não, amiga, antes é a oração, jejum. Vixe, pastor.
E pastor, como é que é? E bebida não pode mais, essas coisas assim, de balada à noite, assim, dançar lá no forrozinho não pode mais. Um funk dizendo que eu gosto. Não, meu filho, não vai não, aí não. Pode, poder você pode, só que a natureza espiritual, se você for espiritual, você não vai mais. E para lá não, mas vontade você vai ter. É tanto que quando passa a música que a gente gosta, o corpo da gente fica mexendo. É. Eu gostava muito de forró. E até hoje ainda tenho. Não gosto do forró moral, mas ainda gosto do ritmo. E quando às vezes eu estou num lugar que passa o tal do forró, o pé começa aquele tan, 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 tan. Principalmente aquele, o miserável do forró pé de serra. O pé da gente fica debaixo da mesa assim, a gente assim, chaquete, chaquete. Por quê? Porque nós ainda temos uma natureza pecaminosa. E o crente tem duas atitudes. E em último lugar, antes de eu terminar isso aqui, John Stott diz que é uma morte certa. Quando o soldado romano invadiu uma casa e prendia alguém, a família já sabia, ele já sabia que ia para a cruz. Não tinha jeito, não tinha para que apelar. Então ele está dizendo, os que são de Cristo crucificaram a carne. Então não tem a pena dela, deixa ela lá na cruz. A carne vai estribuchar, mas é uma morte certa. E o crente tem duas opções. Crucificou a carne, mas sabe que vai ser dolorosa, vai ser lenta e definitiva. Ou então ele se torna um hipócrita, que faz de conta que ele não tem esse dilema. Faz de conta que ele não tem problema para orar, que ele não tem problema para ler a Bíblia. Aí ele fica fingindo, é o artista da fé. Que tipo de gente nós somos? Nós somos aqueles que admitimos e chegamos e dizemos ao Espírito Santo: sem o Senhor, eu apanho da carne. Não dá para vencê-la sem o Senhor. E a carne, ela vai agir em mim em todos os momentos. Eu tenho que aprender quando é que ela quer. Quando é que ela está se manifestando. Mesmo dentro da igreja, mesmo nas coisas espirituais. Ou então você vai se transformar num grande hipócrita. Alguém que vai orar para os outros verem, pregar para os outros verem. Alguém que vai negar os seus sentimentos. Você está sentindo, mas vai negar. E aí vai acabar caindo, porque ninguém aguenta fingir a vida toda. Então o que a Bíblia nos ensina? Sobre isso crucificaram a carne. Mas sabe que ela vai estar lá esperneando. Sabe que dentro de nós vai haver um conflito até Jesus voltar. Sabe que vai ser doloroso. Que vai ter horas que a nossa carne vai querer assumir o comando de novo. E a gente vai ter que pedir muita graça a Deus para não ceder o comando a ela de novo. E vai ter que ser uma morte certa. De dizer assim, carne, você está crucificada. É uma decisão que não tem volta. Deus abençoe. Até a noite. Hoje nós temos aula. Ontem, pessoal, eu estava completamente pensando que era sexta-feira. Ontem eu imaginei que é porque eu tenho trabalhado tanto que eu estou saindo com sábado. Ontem eu estava aqui pensando que era sexta-feira, eu estava contando com sexta-feira, certo? Então, o que acontece? Hoje à noite, certo? Nós vamos ter aula para a turma do estádio, seminário de... todo dia tem um herege que liga nessa hora. A pessoa sabe e liga. Então o que acontece? Deixa eu explicar. Nós temos um seminário teológico à distância que você pode fazer sem sair de casa. Então é só ligar para o WhatsApp 9203, é só mandar uma mensagem no WhatsApp 9203-7604. 9203-7604. Assista uma aula hoje e veja. Então divulgue aí. E hoje à noite, ontem eu não fiz a live do Instagram às 11 horas, por dois motivos. Um, eu estava muito cansado, e outro, eu estava esperando o pastor Frota para uma conferência pelo Google Meet,
para a gente resolver os problemas do CETAD. Então eu não fiz. Hoje, se Deus permitir, eu farei. Então hoje à noite, às 20 horas, aula do seminário à distância. Então se você quer fazer um seminário de qualidade à distância, manda para esse número que o meu irmão Ian está colocando aqui, um zap para mim, certo? Que nós vamos ter o maior prazer em fazer a sua matrícula e explicar a você como é que é o curso. Você faz em casa. Então até a noite, Deus abençoe. E amanhã nós vamos concluir. Você não pode perder amanhã. Certo? Deus abençoe. Até a noite. Às 20 horas.